Calor insuportável no verão. Frio brutal no inverno. Mudanças climáticas violentas ocorrem em todo o globo, com mais frequência e potencial destrutivo do que nunca. Observando as células de tempestade ao redor do planeta, nós temos a impressão de que a força e o foco dessas tempestades não são naturais. Analisando a trajetória dos furacões, eles não parecem aleatórios. E se houver uma explicação mais sinistra? Algo criado pelo homem? Alguns dizem que há um dispositivo secreto do governo capaz de destruir o mundo. Capaz de causar terremotos, furacões, tsunamis. Segundo as teorias da conspiração, ele pode ser usado até para controlar a sua mente. O governo americano criou a arma de guerra definitiva? Algo mais devastador do que uma bomba atômica? Nesse caso, quem será vítima de uma tecnologia tão assustadora? E o que podemos fazer para impedi-la? Hoje, vamos revelar os segredos do arquivo confidencial HAARP. E se a história que você aprendeu na escola for uma mentira? O nosso governo é controlado por uma sociedade secreta? Bem-vindo ao mundo das conspirações, onde mentiras, segredos e objetivos escusos remetem a uma única fonte. Estamos prestes a revelar os documentos secretos que o governo insiste em esconder. Estes são os arquivos confidenciais. A cerca de 290 quilômetros de Anchorage, encontra-se a remota cidade de Gakona, no Alasca. É lá que, de acordo com alguns, um dos projetos mais perigosos já concebidos pelo governo americano está em andamento. E o público ignora quase tudo a seu respeito. É o programa de investigação de aurora ativa de alta frequência, mais conhecido como HAARP. O HAARP é uma instalação de 14 hectares com mais de 160 antenas, todas interligadas. Eles têm um transmissor de 3.600.000 watts que emite ondas de frequência extremamente baixa na direção da ionosfera, que reflete essas ondas de volta à Terra com força exponencialmente maior. O governo diz que o HAARP é apenas uma instalação de pesquisa. Para alguns especialistas, o verdadeiro propósito da base ultra-secreta é ser usada como arma contra os inimigos do país e talvez contra seu próprio povo. O perigo que as instalações representam já se mostrou real. Algumas teorias afirmam que a morte de animais em massa pode estar ligada aos experimentos realizados nas instalações do HAARP, porque, repetindo, não fazemos ideia de quais são os efeitos disso. Gado leiteiro apresentando comportamento aberrante. Tecido fetal danificado. Catarata. Mutações inesperadas na vida selvagem têm surgido na área irradiada pelas antenas há anos. Especula-se que quando o HAARP é ativado e dispara ondas de baixa frequência contra a ionosfera, isso afeta a migração de animais e manadas de animais. A lista de efeitos colaterais indesejados do HAARP é enorme. Quando afetamos a migração de baleias ou de abelhas, não afetamos apenas estes animais, mas o planeta Terra como um todo. As pessoas deviam se perguntar se o HAARP não está afetando as forças fundamentais da natureza. A origem do HAARP é cercada de mistério e mentiras. Arquivo confidencial. A patente do HAARP. 1987. Houston, no Texas. As patentes que dariam origem ao HAARP são requeridas pelo físico de uma petrolífera. Lendo a patente dos instrumentos do HAARP, está escrito na capa: um método e um aparato para alterar uma região da atmosfera, ionosfera ou magnetosfera terrestre.
Os objetivos oficiais do HAARP são manter comunicação com submarinos no fundo do mar, procurar locais de interesse militar usando poderosas ondas de rádio, aprimorar transmissões de rádio aquecendo a ionosfera terrestre e interagindo com ela. Mas são os supostos objetivos não oficiais do HAARP que preocupam seus detratores. Essa patente contém várias aplicações militares que podem ser utilizadas como instrumento de alerta prévio. Diz aqui que ela injeta uma quantidade de energia sem precedentes na atmosfera terrestre. O governo continua negando que as instalações são usadas na tentativa de afetar o clima. Mas a patente número 4686605 diz algo bem diferente. Estamos falando de uma arma. Então, é muito interessante que, ao longo de toda essa patente, eles deixem bem claro, e em preto e branco, o fato de que ela serve para a modificação climática. Mas o fato de o HAARP poder afetar o clima não significa que o tenha feito. Com a manipulação do clima, podemos transformar um dia nublado em um dia ensolarado ou um dia ensolarado em um dia chuvoso, ou até criar um tornado no meio do nada, se realmente quisermos. A seguir, os desastres naturais são realmente naturais? O HAARP é o responsável pelo aumento drástico de condições climáticas extremas? E o que o governo planeja fazer a respeito? Muitos atribuem a alta incidência de clima severo em todo o mundo ao aquecimento global causado pelo homem. Mas, com a criação do poderoso conjunto de antenas conhecido como HAARP, é possível que o efeito da humanidade sobre o clima seja mais do que acidental? Estaria um projeto secreto do governo controlando o clima? Nós já fizemos isso. Arquivo confidencial. Operação Popeye. Março de 1967. A trilha Ho Chi Minh. O marco zero da batalha pelo controle climático. Em busca de uma vantagem na Guerra do Vietnã, o exército americano lança uma iniciativa ousada. A Operação Popeye foi um programa de manipulação do clima durante a Guerra do Vietnã. O que eles queriam fazer era semear nuvens ou criar nuvens para causar chuvas torrenciais sobre as tropas no campo de batalha. O objetivo? Aumentar a precipitação e bloquear o acesso dos norte-vietnamitas às rotas de suprimento. E deu certo. Eles estenderam a temporada de monções em 30 dias. Oficialmente, as aeronaves e tripulações eram parte de operações de reconhecimento climático de rotina. Mas, na verdade, tinham intenções bem mais sinistras. Segundo as teorias da conspiração, o governo está fazendo isso novamente. Arquivo confidencial. Furacão Katrina. 23 de agosto de 2005. As Bahamas. O Serviço Nacional de Meteorologia começa a monitorar uma tempestade de porte médio em direção à Flórida. Misteriosamente, a tempestade comum se transforma em um furacão de categoria 5 com ventos de até 280 km por hora. Alguns dizem que o furacão Katrina não foi um ato da natureza, mas um ato de guerra. Quando o furacão Katrina começou, ele seguiu uma trajetória muito direta. A maioria dos furacões não faz isso. O Katrina percorreu quase uma linha reta através do Golfo do México em direção ao centro de Nova Orleans. Foi um furacão tão preciso que muita gente começou a questionar se ele tinha sido manipulado. Os inimigos dos Estados Unidos podem estar usando o clima como uma arma. Um ano após a temporada de furacões mais custosa da história americana, nenhum furacão alcançou o território do país. É possível que os Estados Unidos estejam usando o HAARP para evitar ataques de seus inimigos? Tanto na guerra climática quanto nas medidas contra a guerra climática, seriam usadas ondas de rádio de alta frequência para controlar pequenas zonas climáticas específicas. E, para muita gente,
É exatamente esse o futuro da guerra. Outra coincidência? O HARP teve sua construção acelerada logo após a temporada de furacões de 2005. Alguns pesquisadores que estudam o HARP acreditam ter aprendido a reconhecer os sinais de alerta. Eles são conhecidos como anéis HARP. Basicamente, os anéis HARP são pulsos de energia que aparecem em telas de radar. Nós vemos uma imagem circular surgindo nas telas de radar. Um pulso de energia intenso. Então, de 48 a 72 horas depois, ocorre um evento climático de grande porte. Será possível que o HARP seja responsável por outros eventos climáticos extremos? Alguns dizem que o HARP causou irregularidades atmosféricas sobre o Japão apenas dias antes do enorme terremoto e tsunami que devastaram a área. 72 horas antes do tsunami que destruiu a usina nuclear de Fukushima, no Japão, houve um pulso de energia desse tipo. Os teóricos da conspiração dizem que algum país, digamos a China, queria gerar um evento nuclear no Japão. Então, eles desencadearam um terremoto. 28 de abril de 1997. Athens, na Geórgia. O ex-secretário de Defesa norte-americano William Cohen fez uma revelação arrepiante. Há pessoas engajadas em um tipo de ecoterrorismo no qual podem alterar o clima e ativar terremotos e vulcões à distância através de ondas eletromagnéticas. Isso é real e o motivo por que devemos redobrar nossos esforços. William Cohen, ex-secretário de Defesa dos Estados Unidos. A seguir, se o HARP é capaz de controlar o clima, o que mais pode controlar? É um dispositivo de destruição humana, mas em escala bíblica, em escala global. Alguns especialistas dizem que o projeto HARP, em Gakona, no Alasca, é uma perigosa operação do governo americano que pode controlar o clima. Mas muitos cidadãos acham que o controle climático é apenas uma parte pequena do que o HARP pode fazer. Arquivo confidencial. Guerra via ondas de rádio. A patente fala sobre como as ondas de rádio afetam e interferem em aparelhos de comunicação. Elas podem afetar a capacidade de comunicação dos mísseis guiados. E se pudéssemos usar o HARP para rede, os próprios mísseis lançados contra nós poderiam dar meia volta e atingir o inimigo. Imagine. Olhando alguns itens específicos aqui, um deles diz: uma invenção que fornece a capacidade de injetar quantidades inéditas de energia na atmosfera terrestre em locais estratégicos. Diz aqui na patente, eles podem abrir buracos na atmosfera, de tal forma que o inimigo seja atingido com radiação solar letal. Nós podemos literalmente secar o inimigo. Imagine como isso seria aterrorizante. E o mais assustador, o HARP é apenas um de vários transmissores similares ao redor do mundo. Arecibo, em Porto Rico. Vassilsursk, na Rússia. Tromsø, na Noruega. Estas antenas têm a capacidade de aquecer a ionosfera com megafeixes de radiação. Não importa qual explicação eles deem para o HARP, pesquisa que eles estão conduzindo apresenta vários riscos. O HARP pode literalmente abrir um buraco na atmosfera terrestre? Imagine a destruição incrível causada por um inimigo ao abrir a ionosfera acima de Nova York. E toda aquela gente feliz, tomando tranquilamente o café da manhã, literalmente viraria bacon frito. A um custo estimado de 250 milhões de dólares, o HARP utilizaria quantidades inconcebíveis de energia quando operando a força total. E seus efeitos podem ser sentidos em todo o hemisfério. Nos últimos anos, formações misteriosas de nuvens têm aparecido nos céus com frequência alarmante. Muitos teóricos da conspiração dizem que há trilhas químicas sendo espalhadas pela alta atmosfera como parte do HARP. Elas servem para concentrar as ondas de rádio. Pesquisadores acreditam que as trilhas deixadas pelos aviões a jato modernos estão mais grossas do que no passado.
Para alguns, isso é parte do mecanismo da guerra climática. O nosso governo alega a respeito das trilhas químicas que elas são apenas óxidos metálicos espalhados pela atmosfera para a realização de pesquisas e que não são nada perigosas. Os cientistas acham que estas trilhas químicas podem conter substâncias criadas para alterar a alta atmosfera. O objetivo? Tornar o HAARP ainda mais eficiente, com uma ionosfera capaz de refletir níveis perigosos de radiação contra qualquer alvo no planeta. E se o alvo não for um país, mas uma única pessoa? Para alguns especialistas, estes raios podem ocultar uma mensagem. Basicamente, em 1994, a Força Aérea conduziu um experimento usando ondas de rádio para implantar pensamentos no cérebro dos participantes. Ondas sonoras podem incutir certas emoções nas pessoas? Existe ciência genuína por trás disso ou é um plano absurdo? A resposta é que existe ciência genuína por trás dele. A Força Aérea nega que tal programa exista. O cérebro é um dispositivo eletromagnético. Os pensamentos, o que chamamos de pensamentos, ideias e imagens, se deslocam dentro do nosso cérebro na forma de elétrons. Ao interferir nesses elétrons, de certa forma podemos gerar pânico, podemos gerar caos. E não seria a primeira vez que as Forças Armadas fazem experimentos de controle mental. Documentos de 1977 revelaram um projeto de pesquisa sobre controle mental da CIA, chamado MK-Ultra. Embora pareça meio improvável, se olharmos para o passado, a CIA lançou um programa que ficou conhecido como MK-Ultra, com o objetivo de controlar a mente humana. Então, se eles já fizeram isso antes, quem pode garantir que não estão fazendo agora? A seguir, o relatório chocante que escancara a verdade sobre os planos do governo para um futuro moldado pelo controle climático. Maior do que 26 campos de futebol, a um custo de 250 milhões de dólares e incluindo um conjunto de 180 antenas. Estaria uma arma ultra-secreta do governo americano escondida em plena vista com o objetivo de controlar o clima mundial? O exército afirma não ter tais planos para o HAARP. Os documentos dizem o oposto. De acordo com o relatório, a capacidade de gerar precipitação, neblina e tempestades na Terra ou de modificar o clima espacial e a produção de clima artificial fazem parte de um conjunto integrado de tecnologias militares. O futuro do combate pode não estar em bombas ou balas, mas em terremotos e tsunamis. Afinal, se nenhum tiro for disparado, você pode nem ficar sabendo que está em guerra até que já a tenha perdido. Arquivos confidenciais. As pessoas começaram a reparar nela há uma década. A fumaça do motor do avião, conhecida como esteira de fumaça, parecia estranha e durava como nunca antes. Alguma coisa estranha está acontecendo no nosso céu. Isso é uma coisa muito diferente. É fumaça química. Alguns observadores acreditam que aditivos experimentais estão transformando esses longos riscos de gás em uma esteira química. Ela se chama fumaça química. Dizem que é parte de testes atmosféricos secretos e as pessoas são as cobaias que não têm consciência. Não há nenhuma prova para sustentar essa afirmação. Será que essa fumaça é mais do que a emissão normal de combustível com vapor de água congelado? Nós chamamos testemunhas dos dois lados. E peritos realizaram inúmeras experiências buscando substâncias nefastas e um veredito final quando examinamos a prova infalível. Prova infalível. Fumaça química. A esteira de fumaça existe desde que o avião começou a voar. Ela geralmente ocorre quando o gás quente do motor encontra o ar úmido e gelado das altas altitudes. E um avião voa pela atmosfera fria e produz um gás quente que é composto de gás carbônico e vapor d'água.
O gás se condensa em cristais de gelo visíveis. Eles formam riscos brancos que podem durar minutos ou horas. Os peritos em aviação alegam que com o aumento do tráfego aéreo estamos vendo mais riscos. Não é nada além disso. Mas algumas pessoas acham que o mesmo avião pode soltar aditivos químicos experimentais no ar, as chamadas esteiras químicas ou fumaça química. Dessa forma, os órgãos do governo podem manipular o clima ou contrabalançar o aquecimento global. Mas algumas pessoas afirmam que a fumaça química é prejudicial para as pessoas em geral. As testemunhas. As testemunhas e os pesquisadores que acreditam na fumaça química dizem que a fumaça dos aviões não desaparece rapidamente como desaparecia antes. Agora ela demora e se espalha, às vezes durando horas, formando desenhos estranhos e suspeitos. Rosalind Peterson é uma dessas pessoas. Isso não é normal para nós. É uma grande experiência. Peterson mora no norte da Califórnia, perto de São Francisco. Durante um tempo, ela trabalhou na Secretaria Estadual da Agricultura. Parte do seu trabalho era estar ciente sobre as questões ambientais. Eu comecei a reparar nesses riscos estranhos no céu em 2002, quando um amigo me chamou a atenção para isso. Ele me levou para fora do escritório e começamos a olhar essas esteiras de fumaça persistentes. Peterson achou que estava havendo uma ligação entre as atividades dos aviões e os relatos de água quimicamente contaminada das comunidades de toda a Califórnia. Havia acúmulos incomuns de substâncias químicas e metais pesados. Bário, alumínio, manganês, magnésio, zinco. E eu desconfio que essa poluição vem de alguma coisa que está sendo liberada na atmosfera. Peterson ficou tão assustada com a fumaça química que ela fundou uma organização chamada California Skywatch, um grupo dedicado à limpeza do ar. Comecei a documentar o que eu via. Eu tirava fotos nos meus intervalos, tirava fotos na hora do almoço. Comecei a ficar com raiva, porque nosso céu tão azul já não era mais tão azul assim. Viravam uma névoa branca e depois viravam nuvens artificiais, bloqueando a luz do sol. Peterson descobriu que não estava sozinha nessa história. Centenas de sites denunciavam que a fumaça persistente dos aviões se tornara um problema mundial. Eu passei então a pesquisar em sites da internet e em órgãos do governo, do meio ambiente, da atmosfera, da NASA, na Força Aérea Americana. Eu vi que havia muitos programas de aquecimento atmosférico e testes em andamento. Descobri que havia muitos equipamentos que deixavam esse tipo de risco persistente e substâncias químicas. Will Thomas é um jornalista investigativo que acredita que algumas fumaças são parte de experiências atmosféricas secretas. Ele tem escrito sobre isso há mais de 10 anos. Esse é um projeto deliberado para desacelerar o aquecimento global. Esses riscos estavam aparecendo em regiões rurais, longe dos sinais de rádio e das rotas aéreas normais. Apareciam durante semanas no céu e depois desapareciam totalmente. E aí reapareciam meses depois, ao contrário do tráfego aéreo normal programado. Thomas acredita que a fumaça química é um sinal de que alguém está usando as emissões dos aviões para controlar o clima e desacelerar as mudanças climáticas. O problema da fumaça química é que quando tentamos manipular e interferir nos complicados e interligados processos atmosféricos, podemos ter consequências inesperadas em grande escala. Geoengenharia. A geoengenharia é a manipulação artificial do meio ambiente da Terra em grande escala. No início da década de 90, o físico nuclear americano Edward Teller estava entre os primeiros cientistas a elaborar uma experiência para tratar da questão do aquecimento global. Ele especulou que o óxido de alumínio poderia ser injetado acima da troposfera. Isso agiria como minúsculos espelhos e refletiria uma parte dos raios solares de volta para o espaço. Supostamente, isso nunca foi posto em prática. Mas os ativistas acreditam que o governo ressuscitou a teoria de Teller, com terríveis consequências para a saúde. Parte dessas partículas radioativas desse projeto de fumaça química são as partículas de estanho caindo aos megatons sobre as pessoas desavisadas, plantas e animais. Um fio de cabelo humano tem 100 microns de largura. 10 microns são submicroscópicos. Pode afetar nosso pulmão, pode inflamar nosso coração, causar doenças coronárias, levando-o à morte. E esse material está caindo aleatoriamente em quantidades invisíveis.
Dave Dickey também acredita em fumaça química. Como paisagista de uma cidade grande, ele passa bastante tempo ao ar livre. A fumaça dos aviões está diferente do que era antigamente. E eu me lembro uma vez, em janeiro de 2002, quando o número de voos no céu estava muito estranho. O número de riscos de fumaça no céu era inacreditável. Estávamos contando de 40 a 60 voos. E desses 40 a 60 voos, a maioria deixava um risco de fumaça absurdamente persistente. Que depois se espalhava e cobria o céu. Como paisagista, Dick precisa ter conhecimento dos tipos de substâncias químicas normalmente encontradas no ambiente. Ele tira amostras da água e do solo regularmente e envia para análise. Algumas pesquisas alegaram que o óxido de alumínio poderia ser usado para reduzir o aquecimento global. E eu pensei que se houvesse chance do óxido de alumínio ser usado na atmosfera, que ele apareceria como precipitação. Ele colheu amostras de chuva em dias que o tráfego aéreo estava mais intenso e levou para o laboratório. Eu esperava ver medições básicas onde o alumínio fosse aparecer como precipitação de mais ou menos 0,0093 miligramas por litro. Uma pequena quantidade de alumínio naturalmente presente na chuva. E deu aproximadamente 20 vezes mais alta do que eu esperava encontrar. David Dickey acha que o que ele colheu foram as partículas da fumaça química dos aviões. Eu esperava encontrar amostras de água natural, na verdade. E quando eu achei alumínio e bário, vi que é mais um dos fatores que indicam que há algo de anormal. Teoricamente, os cientistas podem refrigerar a Terra injetando compostos químicos acima da troposfera. Mas será que outras substâncias poderiam ser injetadas para fins não tão nobres? Cada vez mais gente acha que aquilo que parece fumaça normal de avião é, na verdade, fumaça química experimental. E dessa forma, essas nuvens artificiais de substâncias químicas se espalham e perduram no céu. Quem acredita nisso acha que acontece por várias razões. Esse é um projeto deliberado para desacelerar o catastrófico aquecimento global. Eu acho que alguns desses programas estão ligados a operações militares. Os grandes especialistas no controle da atmosfera terrestre dizem que a fumaça dos aviões não passa de nuvens artificiais feitas pelo homem. E como outras nuvens, elas podem afetar o clima. O Dr. Wayne Evans é um cientista atmosférico. Ele usa sensores remotos como satélites e espectrômetros para estudar o efeito estufa e o conteúdo e comportamento da fumaça de avião. Ele reparou na fumaça do avião porque elas se formavam na mesma altitude das nuvens de cirro. E você vê as duas esteiras de fumaça se formando no meio do cirro natural que está se aproximando. A fumaça de avião está se formando no cirro e tem o cirro natural na mesma área. Só que a maioria das nuvens naturais reflete mais a luz do sol de volta para o espaço do que fornece energia infravermelha de calor para a Terra. No entanto, os cirros são diferentes. Eles irradiam mais energia de calor do que refletem a energia solar para o espaço. Portanto, o cirro contribui para o aquecimento global. O cirro fica na mesma parte da troposfera que a fumaça do avião. Quando a umidade e a temperatura estão ideais, a fumaça pode se tornar um cirro e ter o mesmo efeito do aquecimento no clima. É uma nuvem de cirro. E o que é esteira de fumaça? Nem sempre é fácil diferenciá-las, mas houve um dia em que todos os aviões norte-americanos ficaram no solo e por um breve momento somente as nuvens flutuaram no céu. Como consequência do 11 de setembro, o céu ficou vazio e no espaço de 14 horas esperávamos que a atmosfera ficaria livre de qualquer fumaça dos aviões comerciais. E na manhã de 12 de setembro, começamos a olhar as imagens. Uma esteira de fumaça se estendia desde o leste de Ohio, passava pela Pensilvânia e quase chegava até New Jersey. O impacto dessa única esteira de fumaça encobrindo milhares de quilômetros quadrados revelou o grande efeito negativo que milhares de esteiras podem ter no clima local. Esta é uma foto tirada por um satélite, em poucos minutos. Só que as esteiras de fumaça desta foto duraram talvez um dia, no mínimo 10 horas. Porque você vê uma quantidade enorme de aviões no ar.
A preocupação do Dr. Evans sobre o impacto da esteira de fumaça no aquecimento global o levou a estudar os padrões dos voos comerciais. Os aviões voam em corredores distintos no mundo. Você pode ver a alta densidade do tráfego aéreo sobre os Estados Unidos. E as áreas bem azuis aqui, a maior densidade de tráfego sobre áreas como Chicago e Nova York. E da mesma forma, há corredores que vão da Europa para a Índia e para o Japão e China. Esta imagem mostra bem que a Europa também está lotada de esteiras de fumaça e cirros produzidos pela fumaça de avião. Dá para ver a grande quantidade de esteiras em um dia qualquer sobre o Canal da Mancha e sobre a França. E dá para ver também que as esteiras estão misturadas ou se tornando cirros. Então a Europa também tem esse problema, não é só a América do Norte. Alterações climáticas. A alteração climática deliberada é uma tentativa dos cientistas atmosféricos de colocar a mãe natureza na direção certa. Usando aviões com mecanismos de pulverização para jogar substâncias químicas no céu, o clima pode ser suavizado ou intensificado em uma área limitada durante algum tempo. O Dr. Joseph Golden é um pioneiro em alteração climática. Ele estuda o clima para o governo americano há mais de 40 anos. O que quer que façamos, sempre há quem ache que algo secreto está acontecendo. Eu comecei a me envolver na pesquisa de alteração climática nos Estados Unidos com o projeto Fúria da Tempestade, que tem uma história que começou nos anos 60. O objetivo das experiências desse projeto era enfraquecer os furacões em mais ou menos 10 ou 15%. O projeto Fúria da Tempestade fez experiências com o processo chamado semeadura de nuvens. O avião entrava no centro do furacão e pulverizava iodeto de prata. Na teoria, o composto químico iria se reunir à umidade supergelada do furacão e o faria congelar. Uma série de complexas alterações nas paredes do centro deveriam ocorrer e diminuir a velocidade e a força destruidora do furacão. No fim, o projeto malogrou a um custo de milhões de dólares, sem mostrar resultados conclusivos. Mas com o avanço da tecnologia, a semeadura de nuvens ganhou outras utilidades. Nos últimos 10 anos tem ocorrido grandes avanços no iodeto de prata que estamos usando. Terry Crows é meteorologista e gerente de projetos da empresa de Dakota do Norte Weather Modifications. A empresa tem uma grande frota de aviões e executa projetos de semeadura de nuvens em mais de 12 países no mundo todo. A procura por água doce vem aumentando. As pessoas não dão valor à perfuração de poços e à extração de água do solo. Agora estamos tentando usar a tecnologia moderna para extrair a água desperdiçada desse rio de vapor d'água que passa sobre nós a cada segundo do dia. Muita gente nem sabe que a Califórnia pratica semeadura de nuvens no inverno há quase 50 anos, para dar conta da demanda de água cada vez maior na Califórnia. Se substâncias químicas como o iodeto de prata pulverizadas por aviões podem fazer nevar na Califórnia e chover nas lavouras de trigo de Indiana, o que impede os cientistas atmosféricos de controlar o clima numa escala mundial? Geoengenharia. Os geoengenheiros buscam formas de alterar os sistemas climáticos injetando substâncias químicas acima da troposfera. Os cientistas admitem que uma das maneiras mais eficientes e econômicas de fazer isso é com o uso de aviões de grandes altitudes. Com certeza nós não vamos fazer nada que comprometa o sistema climático. A geoengenharia já existe há várias décadas, mas como os sistemas climáticos parecem estar mudando mais rapidamente do que imaginávamos, estamos ressuscitando a ideia e pensando mais seriamente nisso. Tom Wigley está no Centro Nacional de Pesquisas Atmosféricas. Ele já publicou teorias sobre a geoengenharia como estratégia para combater o aquecimento global. Um tipo específico de geoengenharia que eu avaliei mais detalhadamente é a difusão de dióxido de enxofre na estratosfera.
Se houver uma grande e explosiva erupção vulcânica, como de 1991 de Monte Pinatubo, nas Filipinas, é injetado dióxido de enxofre na estratosfera, formam-se gases e ocorre um efeito de refrigeração bastante palpável e amplamente compreendido. O dióxido de enxofre dos vulcões tem um efeito benéfico no clima. Ele reflete os raios solares, resfria a atmosfera terrestre e combate o aquecimento global. Cientistas como Tom Wigley veem nisso um aprendizado. Poderíamos mandar aviões para cima da troposfera, na estratosfera, com grandes tanques de dióxido de enxofre para injetarmos na estratosfera com aviões em voo. Não. Quem está certo e quem está errado? Ou a verdade está entre as duas coisas? Provas visuais. Eu fiz este cartaz como uma tabela para mostrar os vários tipos de fumaça de avião que as pessoas estão vendo no céu. E sobre esses vários tipos de fumaça persistentes, eu tenho perguntas. Por que essas formações? Por que diferentes padrões de dispersão? Por que existem os X? Por que existem linhas paralelas com esses tufos em cima? Essas paralelas persistentes? E como uma corda cheia de nós, o que está acontecendo? Prova infalível levou as fotos da ambientalista californiana Rosalind Peterson para o perito em nuvens da NASA Patrick Minnis dar sua opinião sobre os desenhos de fumaça que Peterson acha tão incriminatórios. Esses nomes são bastante criativos e muito interessantes. Por que a fumaça sai em linha reta do avião e depois parece explodir? Aqui o que aparece é a foto de uma esteira ou que parece estar se transformando em um cirrocúmulo. Eu duvido que qualquer uma destas tenha alguma coisa a ver com esta. Esta pode ser de altitude diferente. Olhando as mesmas evidências visuais, Patrick Minnis vê fumaça de avião em nuvens onde Rosalind Peterson vê fumaça química. Alguns céus mostram um tipo, ao mesmo tempo mostram outro tipo, e surgem espectros vibrantes, por exemplo, que ficam como este. Esta é uma forma de halo que você geralmente vê com cristais de gelo. Há simplesmente uma variedade infinita de coisas como mostram estas fotos. E tudo depende de como o avião está passando, a condição dos motores, se há alguma turbulência. A atmosfera é um fluido, assim como o mar. É cheia de ondas. E há uma explicação para todas essas formações que são vistas. Eu acho que um dos motivos para os aviões fazerem o que estão fazendo é para eles verem suas experiências do espaço. Os satélites podem vê-los por cima ou por baixo, podem ver para que lado o vento está indo e os níveis de dispersão, podem ver os impactos. Algumas atividades industriais poluem o planeta e causam aquecimento global. Mas quem acredita na fumaça química também diz que a evidência de níveis de alumínio mais altos que o normal e outros metais na atmosfera é resultado direto de experiências aéreas de alteração climática. Geoengenharia. A teoria da geoengenharia diz que os cientistas podem introduzir substâncias acima da troposfera que refletiriam os raios solares de volta para o espaço, baixando a temperatura da superfície para combater o aquecimento global. Mas será que esse conceito já foi além da teoria? Essas ideias já existem há bastante tempo e elas variam desde disparar granadas cheias de esterco na estratosfera ao uso de substâncias sintéticas, como o óxido de alumínio, que se as partículas forem bem pequenas, podem flutuar na atmosfera por muitos anos e refletir a luz solar. E por fim, usar gases como o dióxido de enxofre, que reflete a luz do sol. Então, na prática, o resultado seria como colocar milhões de minúsculos espelhos na atmosfera que refletiriam a luz solar. O governo dos Estados Unidos e outros governos não vão admitir o projeto da fumaça química. Eles teriam que admitir a gravidade da situação em que estamos. Agora que a coisa já está bem adiantada, fica cada vez mais difícil admitir que, na realidade, isso está ocorrendo há muitos anos. Se ninguém estiver adulterando o combustível de aviões comerciais em nenhum lugar e os aditivos não forem responsáveis pelos altos níveis de alumínio na atmosfera, então quem acredita na fumaça química acha que ela pode estar vindo de aviões militares. A Força Aérea Americana joga toneladas de fibra de vidro revestida com alumínio, chamada Chaff, sobre a Califórnia e outros estados. Essa forma de alumínio é injetada diretamente na atmosfera por aviões militares. Isso poderia ser a causa das altas doses de alumínio que quem acredita na fumaça química
química diz que acompanha estranhas atividades aéreas? Olhando do nível do chão, podemos observar fumaças químicas que são bem diferentes do rastro de condensação normal. As provas visuais estão se acumulando e com elas aumentam as preocupações de quem acredita na fumaça química. Os cientistas da Universidade de Kettering testaram um combustível de avião comercial. A Força Aérea Americana não quis dar ao prova infalível uma amostra de combustível de alto desempenho que eles usam nos aviões militares. E isso, segundo os que acreditam na fumaça química, gera outra preocupação. A Força Aérea Americana solta toneladas de fibra de vidro revestida de alumínio chamada de chaff sobre a Califórnia e outros estados. Essa fibra não é um aditivo de alumínio para combustível. Ela é ejetada da barriga do avião militar para confundir os radares e evitar a detecção da vigilância do inimigo. São como pequenas agulhas revestidas com alumínio. Elas se grudam e estão sendo usadas desde a Segunda Guerra Mundial para produzir alvos artificiais para radares. O chaff flutuando no ar também pode ajudar os cientistas a rastrear as correntes de vento. Quando são jogadas dos aviões, essas agulhas são tão pequenas e tão leves que elas acompanham o movimento do ar. E é uma forma inteligente de fazer a medição do vento com o tempo bom. Essa tecnologia, então, pode ser usada para rastrear experiências de alterações climáticas. O Ministério da Defesa, apenas há 1 ou 2 anos, patrocinou um workshop em Washington sobre alterações climáticas. Então você fica pensando se, na verdade, as Forças Armadas continuam a pensar nas alterações climáticas com seu kit de ferramentas. E tudo bem, eu não tenho nada contra isso. Para cada estatística convincente e imagens dramáticas sobre algo estranho que acontece no céu, existe um contra-argumento dos céticos que é igualmente persuasivo. Se é que se pode provar culpa ou inocência, não há dúvida de que a tecnologia e o potencial para experiências com a fumaça química de fato existem. Procurei a Força Aérea Americana e disseram: não fazemos isso, não é verdade. Essa é a mesma Força Aérea que publicou um relatório Dominando o Clima em 2025, convocando especialistas em clima, aviões-tanque, para jogar partículas refletivas em uma operação chamada obscurecimento aéreo. Precisamos aproveitar todo mundo neste planeta para ajudar a solucionar o problema do aquecimento global. Se pudermos fazer isso com algum tipo de engenharia climática, melhor ainda. Para quem acredita na fumaça química como Rosalind Peterson, Dave Dickey e Will Thomas, as provas parecem irrefutáveis. Eles estão convencidos de que as substâncias químicas estão sendo colocadas na atmosfera usando os aviões e sua esteira de fumaça. Essas atividades, segundo eles, são tentativas temerárias de alterações climáticas e estão sendo mantidas em sigilo. No inverno de 2005, o governo norte-americano instituiu o Departamento Federal de Alterações Climáticas em Washington. Esse é um órgão autorizado pelo governo cuja missão declarada é alterar o tempo e o clima. Como isso é um fato, eles poderiam se manifestar e admitir um projeto sobre fumaça química. O caso que nós chamamos de fumaça química talvez nunca seja solucionado sem a total participação do governo. No entanto, nenhum dos lados dessa polêmica nega que a fumaça dos aviões é um problema. A esteira de fumaça é uma consequência natural do voo dos aviões. Ela se espalha e permanece, tornando-se parte das nuvens que cobrem a Terra. Os cientistas admitem que, dessa forma, ela contribui para o aquecimento global. Nós não temos 100 anos, temos talvez 20 anos para começar a ver alguns dos graves efeitos de alteração climática. Os relatos das testemunhas, sustentados pelas imagens de satélites, provam exatamente a grande extensão das esteiras de fumaça encobrindo o planeta. Mas o que não está claro é se de fato existe algum programa em andamento no céu, enquanto o povo permanece sem saber. Eu não ficaria surpreso se visse daqui 1 ou 2 anos, conforme a pressão pública aumentar para que algo seja feito para suavizar os piores efeitos da alteração climática, o governo se pronunciar e admitir esse programa.